Trump venceu em Iowa. Antes de comentar sobre a vitória dele nesse caucus, vamos entender um pouco o sistema eleitoral americano. Bom, o sistema eleitoral americano é bem mais complexo que o brasileiro. Ele é feito em duas fases e ainda a eleição é indireta, né? Bom, a primeira fase é o que é chamada de prévias ou primárias, né? Então, nessa fase, a população escolhe o candidato de um determinado partido. Então, a população vai votar em quem será o escolhido do Partido Democrata, assim como os republicanos vão votar e aí quem tiver mais voto vai ser o escolhido pelo Partido Republicano. Porém, nessa primeira fase, chamada de prévias ou primárias, a eleição é indireta. Então, na realidade, a população não vai lá votar no Trump ou no Biden. Vai votar em delegados, e esses delegados, por sua vez, é que vão escolher ou o Biden, os democratas, ou o Trump entre os republicanos. Na eleição, né, que vai acontecer, acho que no dia 5 de novembro desse ano, também a população não vai eleger o presidente diretamente, vai eleger delegados, esses delegados é que vão eleger o presidente. Bom, nessa primeira fase aí, que começou agora em Iowa, e vai se estender ainda por um bom tempo, cada estado, então, vai organizar sua forma de prévia ou primária, e nessa fase, então, a população vai escolher o candidato de um partido. Em Iowa, é conhecido como caucus. Por quê? Porque é um sistema um pouco diferente da primária dos outros estados. Nesse caucus, que é mais complexo, o candidato tem que falar em escolas, em repartições, e esses delegados também têm que atuar nos chamados condados, que são reuniões que são subdivisões do colégio eleitoral de Iowa, gerando uma complexidade e muitas horas aí de escolha. Eu lembro a todos que até o dia 19 de janeiro nós estamos com uma promoção na Escola da Verdade Histórica. Então, quem adquirir a Escola da Verdade Histórica vai ganhar um livro como bônus, qualquer um dos livros que eu escrevi, né, a escolha de quem comprar, obviamente. Então, pessoa que assinar a Escola da Verdade Histórica poderá ganhar, então, 1822, Segunda Guerra Mundial, ou sobre a televisão, ou sobre os Estados Unidos, ou sobre impérios coloniais, ou sobre metafísica da gastronomia, ou sobre marxismo exposto. Então aproveitem, comecem o ano bem, fugindo das mentiras historiográficas, fugindo dos mitos, fugindo das visões marxistas, faça boas leituras, adquira a Escola da Verdade Histórica e ganhe um livro de bônus, qualquer um dos 7 livros que eu já publiquei, todos eles pela Flos Carmelli Edições. E esse caucus de Iowa é o que inaugurou, então, o processo de prévias ou primárias no Partido Republicano. As primárias propriamente ditas, né, que se diferem do caucus, é mais simples, e ela se divide em 2 grupos, as chamadas primárias mais restritivas ou fechadas, na qual só quem é inscrito no Partido Republicano pode escolher o candidato. E nas primárias abertas, qualquer um, mesmo um fã do Partido Democrata, pode votar em algum candidato do Partido Republicano, né? Então, tem essas duas formas. Então, quem é democrata pode votar no DeSantis, porque não gosta do Trump, mesmo que lá na votação final do dia 5 de novembro ele vai votar no Biden. Então, tem essas 2 formas aí. Então, a população resumida até a convenção nacional, quer do Partido Republicano, quer no Partido Democrata, vão votar em delegados, e esses delegados, então, na convenção nacional do Partido Republicano, no Partido Democrata, vão, então, eleger o candidato definitivo. Então, se o Trump conseguir a maioria dos delegados na convenção nacional do Partido Republicano, ele vai ser o escolhido desse partido. Se o Biden conseguir reunir
a maior parte dos delegados em torno do seu nome até a Convenção Democrata, ele vai ser escolhido do Partido Democrata. Então, é assim que funciona. E o colégio eleitoral, que é formado a partir da votação do dia 5 de novembro agora de 2024, será formado por 538 votos. E o candidato que atingir 270 votos será eleito, então, o presidente dos Estados Unidos. Teoricamente, se nenhum atinge 270 votos, o Congresso Nacional dos Estados Unidos vai eleger o presidente, como aconteceu uma vez, né? O número de delegados é proporcional à população do estado. Assim, o maior estado é a Califórnia, que tem 54 delegados. O Texas tem 40 delegados, Flórida 30, Nova York 28, Illinois 19, Pensilvânia 19. Então a Califórnia se torna aí um do principal estado, né? Só que tem os estados que são swing states e outros que não. Tem estado que só vota nos democratas, tem estado que só vota nos republicanos, tem os swing states, que ora, numa eleição vota democrata, ora, outra eleição vota no republicano. Outra curiosidade é que nos estados é aquele que quem vence leva tudo, ou seja, pegar o exemplo da Califórnia, vamos supor que na Califórnia o Biden vença por 51% dos votos, ou seja, 51% dos delegados, né? Ele não vai receber 51% dos votos no colégio eleitoral definitivo, vai receber todos. Então vamos supor que na Califórnia o Biden vença por 51%. Ele não vai receber, por exemplo, 28 delegados, ele vai receber os 54 delegados, ou seja, quem ganha leva tudo. Só 2 estados é proporcional. Em todos os outros 48 estados não é proporcional. Basta vencer o número de delegados um a mais, que você leva todos os delegados, são obrigados a votar no seu nome em Washington, né? Quando tiver aí a eleição dos delegados. Então é uma eleição complexa, que tem a primeira fase das primárias, tem a segunda, tanto numa como outra população não vota diretamente nos candidatos, vota nos delegados, e esses delegados é que vão eleger aí o presidente. Lembrando que isso começou assim já desde o começo, né? O George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, foi eleito com 69 votos, né? Foi por unanimidade, todos os delegados acabaram votando nele. Só que apenas um pouco mais de 1% da população das então 13 colônias independentes votaram nele. Uma parte só eram eleitores selecionados, outra foi eleito pelos congressos estaduais. Teve estado que não levou representante, Nova York nem levou representante, outros estados não tinham assinado a Constituição, então não podiam também levar seus representantes. O fato é que George Washington foi eleito com 59 deputados, representando apenas 1% da população. Com o tempo, né, a população dos Estados Unidos foi crescendo, ele aumentou, o número de delegados aumentou até chegar nesse número. Mas é possível que o voto popular seja diferente do resultado do colégio de eleitores, como aconteceu em 2016, a Hillary Clinton ganhou no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral, porque vigora aquele princípio que eu falei, quem vence no estado acaba levando tudo. Outra coisa criticada nos Estados Unidos é o tal sistema de voto. Às vezes a folha de votação no estado é confusa, pode votar por correio, etc. Mas como os Estados Unidos é muito cioso de suas tradições, isso aí dificilmente vai mudar. O colégio eleitoral está consolidado já faz muito tempo e os estados têm ampla autonomia para fazer suas cédulas de votação, então dificilmente isso daí vai mudar e vai continuar sendo aí um sistema complexo como é. Agora, a grande surpresa em Iowa foi a vitória, né, do Trump. Ninguém esperava que ele fosse vencer, mas não por uma margem como acabou acontecendo. Ele venceu com 51% dos votos. O segundo colocado, que foi o Ron DeSantis, 21% dos votos. E o quarto
colocado foi a Nikki Haley com 19%. Como lá se vota nos delegados, o Trump ficou com 20 delegados, o Ron DeSantis com 8 delegados e a Nikki Haley com 7 delegados, né? Então, o Trump começa forte aí nessa corrida presidencial, começa aí como favorito absoluto entre os republicanos e, obviamente, o Biden, né? É o nome mais forte aí entre os democratas. Agora, a mídia esquerdista do Brasil está em polvorosa, já estão falando, o Trump saiu na frente, que absurdo, é isso e aquilo e tal, e os esquerdistas estão loucos da vida com essa vitória aí do Trump. Ainda não é certo que o Trump seja o nomeado pelo Partido Republicano, porque ainda tem as outras prévias, mas ele surge como o nome mais forte, e ele também está enfrentando ainda muitos processos judiciais, e é possível, mas talvez não seja provável, que a candidatura dele seja impedida por alguma ação judicial. Vamos ver, né? Mas realmente a força aí do Trump realmente surpreendeu nessa corrida eleitoral aí que se iniciou em Iowa, né? Bom, a crítica também que se faz é que Iowa é um estado muito pequeno para iniciar uma corrida eleitoral assim, bom, mas é ele que começa e assim vai. Agora a próxima acho que é em New Hampshire, também outro estado pequeno. Aí tem a famosa super terça, que é uma boa parte dos estados acabam elegendo aí seus delegados, né? E normalmente na super terça já se sabe quem é o indicado, pelo menos para os democratas, né? Então, se você já cansou do Brasil, preferia morar nos Estados Unidos, que é mais rico, mais estável economicamente, politicamente, quer imigrar para lá, eu recomendo, e do ponto de vista legal, claro, eu recomendo o escritório do Dr. Daniel Toledo, que aliás mora lá em Houston, e cuida de imigração, vistos, toda essa papelada e burocracia para você que quer imigrar para os Estados Unidos. E você que ainda não sabe inglês, está perdendo tempo em questões profissionais, viagem ou mesmo para imigração, então faça logo o curso B-Way do Jonas Bressan. Não perca mais tempo e faça logo inglês, né? Então vamos acompanhando aí a corrida eleitoral dos Estados Unidos. Ficamos por aqui, obrigado.